O assunto de hoje são equações diferenciais de variáveis separáveis, tá, ok? Nós vamos notar que existe uma classe de equações diferenciais, chamadas equações diferenciais de variáveis separáveis, que em alguns casos a gente consegue resolver essa equação diferencial. Ou seja, a gente consegue encontrar uma fórmula que seja a solução dessa equação diferencial. Então, com isso, a gente pode aliar com o conteúdo da aula passada. No conteúdo da aula passada, a gente não tinha uma fórmula, a gente esboçava a geometria dessa solução, o comportamento da solução de uma equação diferencial autônoma. Aqui, nós vamos já dar um passinho em uma outra direção, que é encontrar uma fórmula, ou tentar encontrar uma fórmula que seja, de fato, a solução de uma equação diferencial, tá? Então, esse é um dos primeiros métodos que a gente vai... é o primeiro método de alguns métodos que a gente vai olhar, estudar ao longo do curso. Tá? Então, a gente vai olhar para essa classe de equações diferenciais, chamada equações diferenciais de variáveis separadas. Tá? E o que seria uma equação diferencial de variável separada? Equação diferencial de variável separável é qualquer equação diferencial que você consiga escrever nesse formato aqui. dy dx é igual a uma função g da variável implícita, da variável independente x, e uma função h da variável dependente y. Né? Lembrando que essa equação diferencial que está aqui está me indicando que eu tenho que tentar encontrar quem é a função y da variável independente x que resolve essa equação diferencial, né? Ou seja, aqui eu estou procurando a minha equação diferencial se refere a uma função y da variável x. Então, quando eu conseguir escrever a minha equação diferencial nessa forma que está aqui, dy dx é igual a uma função g da variável independente x e uma função h da variável dependente y, então eu digo que essa equação diferencial é uma equação diferencial separável. Tá? E daqui a pouquinho a gente vai ficar mais claro por que o termo separável. Mas vamos olhar para esses dois exemplos que está aqui apresentado para vocês. dy dx é igual a y ao quadrado x e elevado a 3x mais 4y. Então, essa é a primeira equação diferencial que nós temos aqui. Bom, a pergunta é, essa equação diferencial é ou não é separável? Então, tudo que eu tenho que tentar fazer é encontrar uma função g e uma função h, de modo que essa equação diferencial possa ser escrita nesse formato que está aqui. E eu vou dizer para vocês aqui já quem que seria a função g e quem que é a função h. Vamos ver se vocês concordam. A função g de x tem que ser, nesse caso aqui, se eu escolher a função g de x como sendo x e elevado a 3x, e se eu escolher a função h de y como sendo a função y ao quadrado e elevado a 4y, então veja que eu consigo... Então, quem que seria g de x vezes h de y? G de x vezes h de y seria a função x, né? E elevado a 3x, que multiplica, então, isso aqui é g de x, que multiplica y ao quadrado e elevado a 4y. E, portanto, quando eu fizer essa conta, que vai ficar y ao quadrado x, e elevado a 3x, que multiplica e elevado a 4x, a base é a mesma, o e. Então, eu somo os expoentes. 3x mais 4y, que é exatamente a minha equação diferencial que eu tenho aqui. Então, nesse caso, a minha equação diferencial é uma equação diferencial separável, porque eu consegui encontrar uma função g de x, consegui encontrar uma função h de y, de modo que essa minha equação diferencial seja escrita como o produto de g de x vezes h de y. Tá claro? Essa é, então, uma equação diferencial separável. Tá?
Essa aqui, então... Oi! Estou gravando sim. Eu vou disponibilizar no YouTube para vocês. Pois bem, então essa aqui é uma EDO separada. Uma equação diferencial separada. Tá? Porque eu consigo escrever ela no formato dessa definição que a gente deu de equação diferencial separada. Tá? Essa segunda equação diferencial, no entanto, não é separada. Por quê? Porque eu não vou conseguir encontrar uma função g de x e uma função h de y de modo que eu transforme essa soma aqui em um produto. Tá certo? Então, como eu não consigo escrever no produto de g de x, esse lado direito que eu não consigo escrever como um produto de g de x h de y, então essa equação aqui não é separada. Tá? Não é uma equação separada. Tá bom? Então, aqui, o que é uma equação separada? De maneira resumida. Qualquer equação diferencial que você conseguir escrever nesse formato aqui, g de x vezes h de y, tá? Não tem nenhuma dificuldade adicional, né? Exatamente isso, simples assim. Muito bem. Por que tem esse nome de equação separada? Bom, se você observar, eu posso reescrever essa equação na forma diferencial, né? Como que seria a forma diferencial? Bom, eu consigo separar as variáveis aqui. Observe que eu posso passar esse h de y que está multiplicando aqui do lado direito do sinal de igualdade, eu posso passar ele para o lado esquerdo. Vou interpretar esse dy dx como uma fração. E aí, então, eu posso fazer a seguinte, reescrever essa equação do seguinte formato. dy sobre h de y é igual a gx dx. Okay? Gx dx. Okay? Então, por esse motivo que a gente diz que essa equação diferencial ela é separável. Eu consigo separar as minhas variáveis x e y. Eu deixo, nesse caso aqui, eu deixei a variável y do lado esquerdo do sinal de igualdade e a variável x do lado direito do sinal de igualdade. Então, é por essa razão que a gente diz que essa equação diferencial, equações diferenciais nesse formato, são equações diferenciais separáveis, tá certo? Muito bem, o que é legal das equações diferenciais separáveis é que para encontrar a solução dessas equações diferenciais, então, eu posso simplesmente integrar os dois lados dessa equação diferencial. Okay? Então, aqui, por exemplo, aqui, esse P de Y aqui, esse P de Y aqui que eu estou escrevendo aqui, seria, na verdade, 1 sobre H de Y, tá? Aqui só uma reescrevendo, né? Então, se eu chamo P de Y, defino P de Y como sendo 1 sobre H de Y, então, esse lado esquerdo da minha equação diferencial passa a ser P de Y dy, e o lado direito continua sendo g de x dx, tá certo? Então, fazendo isso aqui, eu consigo, então, separei as variáveis, né? Então, o método para você resolver uma equação diferencial de variáveis separáveis é simplesmente você integrar os dois lados dessa equação. Se você tem uma igualdade aqui nas diferenciais, então você vai ter uma igualdade nas integrais. E quando você faz isso, então você obtém a integral do lado direito e do lado esquerdo vai resultar em uma função h de y. A integral do lado esquerdo vai resultar em uma função g de x. E aí eu simplesmente acrescento a constante de integração porque a gente está fazendo as integrais indefinidas aqui. Né? Basta eu acrescentar apenas uma das constantes de integração, porque se eu acrescentar as duas, a hora que eu colocar tudo para o lado esquerdo, para o lado direito, por exemplo, o sinal de igual, como são duas constantes de integração, essa constante de integração vai virar apenas uma. Ok? Então, equação diferencial separável, a gente obtém uma solução, ou a gente tenta obter uma solução, porque nem sempre a gente vai conseguir fazer essas integrais, né? Mas quando a gente consegue resolver essas integrais, a solução de uma equação diferencial separável, a gente obtém tentando fazer essas integrais. Então, esse é o método para a gente resolver equações diferenciais separáveis, tá? Tá claro?
Então, o que é uma equação diferencial separável e como a gente resolve uma equação diferencial separável? Simplesmente fazendo a integral, as integrais, depois que você separou, depois que você reescreveu a sua equação diferencial com as variáveis separadas. Ok? Bom, vamos tentar fazer um exemplo, então, para ver se a gente compreendeu direitinho esses conceitos. Essa equação que está aqui, certo? Ela já está no formato de diferencial, né? Não está derivada, já está no formato dy, dx separadamente ali. Então, eu posso tentar já separar essas variáveis aqui. Então, por exemplo, eu vou começar por reescrever essa equação no seguinte formato. 1 mais x dy igual a y dx. 1 mais x dy igual a y dx. Posso agora ainda melhorar um pouquinho mais essa minha equação diferencial, tentar colocar ela no formato separável, que é esse y está multiplicando o lado direito do sinal de igualdade, então eu vou passar esse y, está multiplicando o dx aqui do lado direito, eu vou passar esse y dividindo para o lado esquerdo. Okay? E a mesma coisa eu vou fazer com o 1, com 1 mais x. Okay? Então, eu reescrevi a minha equação, eu separei as variáveis da minha equação diferencial. Então, essa aqui é uma EDO separável, né? Porque eu deixei do lado direito, coloquei do lado direito as fórmulas envolvendo y e do lado direito as envolvendo x. Muito bem. Então, como que eu encontro a solução dessa equação? A solução dessa equação eu vou obter simplesmente fazendo as integrais, tá certo? Vai ser a integral de dy sobre y, integral indefinida. E isso vai ser igual à integral de dx, 1 mais x. Okay? Então, vou tentar resolver essas equações, essas integrais. É assim que eu obtenho a solução dessa EDO, que é separável. Muito bem. Lá do cálculo 1, vocês se recordam que essa integral que está aqui nada mais do que a logaritmo, né? O resultado dessa integral é a logaritmo da função y, a logaritmo da variável y. E aqui, como eu não sei o sinal da variável y, pode ser positivo, pode ser negativo, então a gente costuma colocar logaritmo do módulo de y, porque a função logaritmo só está definida para valores não negativos, para valores positivos, né? Da mesma forma, eu obtenho a integral do lado de cá. A integral do lado de cá, do lado esquerdo, vai ser ln e, de novo, módulo de 1 mais x. Ok? Aqui, se vocês tiverem dúvida, dá uma olhadinha lá na integração, nos métodos de integração do cálculo 1. Mas essas aqui são duas integrais bem conhecidas. Do lado esquerdo é logaritmo do módulo de y, do lado direito é logaritmo do módulo de x. E aí, então, aqui eu vou acrescentar a constante de integração, uma vez que a gente resolveu as integrais indefinidas. Ok? Muito bem. Então, agora a gente tem aquela propriedade de funções exponenciais, que é a seguinte: a função exponencial do logaritmo de x, ou de qualquer que seja a variável, o resultado disso aqui é sempre x, correto? O resultado disso aqui é sempre x. Ou seja, sempre a variável. No final das contas, o que a gente está dizendo é que a função logaritmo e a função exponencial são funções uma inversa da outra, nos seus respectivos domínios de definição, né? Então, então, eu vou usar exatamente isso aqui, tá certo? O que eu estou querendo dizer é que a exponencial do logaritmo do módulo de y vai ser igual a, porque eu tenho essa igualdade, então, e elevado a isso aqui vai ser exatamente igual a e elevado a ln de módulo de 1 mais x, mais a constante, correto? De modo que agora eu uso essa identidade aqui envolvendo função exponencial e função logaritmo, e o que me resulta aqui do lado esquerdo vai ser o módulo de y.
e o que me resulta do lado direito vai ser vai ser o seguinte, porque, veja, aqui eu tenho logaritmo de 1 mais x mais uma constante c. Então, isso aqui, tá? Essa parte aqui, eu posso escrever no seguinte formato. E elevado a ln de 1 mais x vezes e elevado a c, correto? Vezes e elevado a c, porque eu tenho uma soma aqui no expoente, e, portanto, eu posso reescrever esse lado esquerdo aqui, nesse formato, e elevado a ln de 1 mais x vezes e elevado a c, de modo que agora eu aplico de novo aquela identidade ali, e esse primeiro fator aqui vai ficar módulo de 1 mais x, certo? E o segundo fator vai ficar e elevado a c. Bom, mas c é uma constante, e também é uma constante. E elevado a c, portanto, vai ser também uma constante. Isso aqui vai ser um número constante. Então, eu vou chamar essa constante de C1. Ok? Vezes C1. Quem que é C1? C1 é E elevado a C. Como C é uma constante, C1 é uma constante. E agora a gente usa as propriedades de módulo aqui. Se você quiser. Aqui, desse lado, eu posso simplesmente... Quais são as propriedades de módulo? As propriedades de módulo é o seguinte, né? Se 1 mais x, se 1 mais x for menor do que 0, então o módulo de 1 mais x, né, o módulo de 1 mais x vai ser menos 1 mais x, ok? Então, se for negativo, eu troco o sinal, e vice-versa. Se 1 mais x for positivo, então aqui se for positivo, eu considero o próprio 1 mais x. Então, quando você faz isso aqui dos dois lados dessa equação diferencial, vai aparecer um mais ou menos y aqui e vai aparecer um mais ou menos 1 mais x aqui. E aí, então, você consegue reescrever isso aqui da seguinte forma. Y é igual a mais ou menos a constante C1 que multiplica 1 mais x. Ok? Essa aqui usando as propriedades de módulo, de norma, a gente obtém essa expressão que está aqui. Ou se você ainda quiser simplificar um pouquinho mais, desde que C1 é uma constante, então mais ou menos C1 vai ser uma constante, de modo que você tem então aqui y igual, vou chamar de C2, 1 mais x. Tá? 1 mais x. Então essa é a minha fórmula final, a minha solução da minha EDO. Bom, você pode perguntar, quem que é a constante C? Bom, a constante C, aqui nesse caso, a gente não sabe quem que é a constante C2 aqui, porque eu não tenho nenhuma outra informação com relação à minha equação diferencial. Eu só tenho essa informação. Né? Se eu tivesse um problema de valor inicial, então a gente poderia usar esse problema, a restrição desse problema de valor inicial, para determinar quem que é a constante C2. Mas como eu não tenho um problema de valor inicial, então essa aqui é a minha solução da minha equação diferencial. Na verdade, aqui eu tenho uma família de soluções, né? Eu tenho uma família de soluções de equação diferencial indexada, vou escrever isso aqui, família de soluções, indexada por esse parâmetro C, ok? Esse parâmetro C é quem vai me dizer quem é. Então, em princípio, eu posso escolher C como sendo qualquer valor, tá certo? E de modo que, então, eu tenho uma família que depende do C que eu escolhi. Tá? A família está indexada aqui por esse parâmetro C2. Tá claro? Então, muito bem. Nenhuma dificuldade, né? Aqui, a minha equação diferencial, ela é separável. Ok? Eu consigo separar a minha equação diferencial, as variáveis da minha equação diferencial. Separando, eu uso o método de solução que é simplesmente integrar os dois lados dessa equação diferencial. E aí, portanto, agora depois, nessa etapa final aqui, foi simplesmente manipulação de propriedades de logaritmo e de módulo para a gente chegar numa fórmula final para
a solução da minha equação diferencial. Tá claro? Bom, então vamos tentar fazer um outro exemplo. Vamos olhar para essa equação diferencial que está aqui. dy dx é igual a menos x sobre y. E aqui, na verdade, eu tenho um problema de valor inicial, porque eu estou dizendo o seguinte, olha, eu quero que, além de satisfazer a equação diferencial, a minha solução tem que satisfazer no ponto x, né? Quando x for igual a 4, o valor de y tem que ser menos 3, certo? Y igual a 4, o valor de y tem que ser menos 3, tá certo? Muito bem. Então, a gente vai ter que usar essa restrição aí para obter a solução da equação diferencial. Bom, então, de novo, será que essa equação diferencial é separável? E aqui eu vou usar o mesmo truque da questão anterior. Eu simplesmente passar o y que está dividindo multiplicando, então eu vou ficar do lado esquerdo vai ficar y dy, e do lado direito vai ficar menos x dx, correto? Menos x dx. Muito bem, então é separável, porque do lado direito estão as variáveis com relação às variáveis em y, do lado direito estão a variável x. Então, quando eu integro isso aqui, a solução, né? Então, essa aqui, a solução dessa equação diferencial, então vai ser simplesmente integrar y dy e integrar menos x dx, correto? Essas integrais aqui são muito fáceis de resolver. A integral de y dy resulta em o quê? Resultar em y ao quadrado sobre 2, correto? Por outro lado, o lado direito aqui vai ficar menos x quadrado sobre 2, mais a constante. Mais a constante. Okay? Mais a constante de integração. Muito bem, então essa aqui já é a minha solução, tá certo? Eu vou só reescrever a minha solução para tentar melhorar um pouquinho mais. Por exemplo, eu posso reescrever a minha equação no seguinte formato. Y ao quadrado mais x ao quadrado, passei o x para cá, vai ser igual a 2c, tá certo? 2c porque eu vou ter que y ao quadrado sobre 2, x ao quadrado sobre 2, então eu já passo esse 2c que está dividindo o x e o y ao quadrado, eu passo ele lá para o outro lado, já multiplicando a constante c. E aí, observe que isso aqui simplesmente eu posso chamar de uma constante c1. E se c é constante, então 2c eu vou chamar de constante c1. Muito bem, então agora vamos usar a outra restrição que a gente tem para a gente tentar descobrir quem que é essa constante c, ou a constante c1. Qual que é a restrição que eu tenho? A restrição que eu tenho é justamente essa aqui. Quando x for igual a 4, o valor de y é menos 3, correto? Então vamos usar essa informação. Então, no lugar de y eu vou colocar menos 3, então vai ficar menos 3 ao quadrado, mais x ao quadrado, bom, o x é 4, e isso tem que, ao quadrado, e isso tem que ser igual à constante C1, que eu ainda desconheço. Okay? Não sei quem é a constante C1. Então, quando eu fizer essa conta aqui, eu vou obter que a constante C1 vale quanto? 4 ao quadrado, 16, mais 9, e, portanto, a constante C1 vale 25. A constante C1 vale 25, de modo que eu posso reescrever agora a minha equação diferencial, a solução da minha equação diferencial, que vai ser y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 25. Tá certo? Aqui está a minha solução da minha equação diferencial. Só que essa solução da minha equação diferencial está na forma que a gente chama de solução implícita.
implícita. Por quê? Porque a variável x está misturada com a variável independente x está misturado com a variável independente y. Então, a gente vai tentar deixar essa solução na fórmula explícita, né? E aí eu posso reescrever de novo a minha equação diferencial, a minha solução, desculpa, no seguinte formato. Vamos ver se vocês concordam comigo. Y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. 25 menos x ao quadrado, né? Eu passei o x ao quadrado para o outro lado e tirei a raiz quadrada, tá certo? E aí vai aparecer esse mais ou menos, porque vai depender do sinal do y, certo? Então eu tenho essa informação aqui. Bom, observe que aqui eu tenho duas soluções para o meu problema. Quer dizer, essas duas são soluções da minha, em teoria, né, essas duas são soluções da minha equação diferencial, porque eu simplesmente manipulei essa fórmula aqui da minha solução implícita, tá certo? Mas aqui eu tenho que me atentar por fato de que quando o y for 4, de novo eu tenho que usar essa restrição, né? Quando o y for 4, o valor da minha solução tem que ser menos 3, o valor de y tem que ser menos 3. Então, a solução aqui final da minha equação diferencial na forma explícita vai ser quem? Vai ser y de x, vai ser o ramo negativo dessa raiz quadrada, vai ser menos raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado, tá certo? Menos x ao quadrado. Essa é a solução explícita da solução explícita da EDO, ou, na verdade, do problema de valor inicial que eu tenho aqui, né, que é a EDO, junto com essa restrição de que o y no valor x igual a 4 tem que ser menos 3. Tá claro? Então, de novo, um problema de uma EDO separável, certo? Uma EDO separável, eu obtenho a solução fazendo essas integrações e depois manipulando para chegar, manipulando essa fórmula que eu obtive para chegar na solução de meu interesse, ok? Que satisfaça a equação diferencial e, nesse caso, satisfaça também o problema de valor inicial. Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Então, vamos continuar. Aqui, a gente tem uma outra equação diferencial, que é essa equação diferencial y ao quadrado menos 4. Tá certo? Aqui eu só vou, antes de a gente continuar, vou notar o fato para vocês que y ao quadrado menos 4, eu posso escrever como sendo o produto de y menos 2 multiplicado por y mais 2. Então, o produto de y menos 2 com y mais 2. Tá certo? De fato, quando eu fizer aqui, vai aparecer o y ao quadrado, né? Y vezes y. O 2y vai cancelar com menos 2y aqui do outro produto. E o 2 vezes menos 2 vai aparecer esse menos 4 aqui. Então, vamos deixar isso aqui um pouquinho. Por um momento, a gente vai usar essa informação. Bom, será que a minha EDO é separável? De novo, eu posso tentar separar as variáveis, e aí eu vou obter que dy dx é y ao quadrado menos 4. Menos 4, está aparecendo um G isso aqui. Então, está aparecendo, vai ser y ao quadrado menos 4. Y ao quadrado menos 4, igual a simplesmente dx, correto? Simplesmente dx. Eu não tenho mais. Sobrou simplesmente o dx do lado esquerdo da minha equação diferencial. Então, de novo, ela é uma equação diferencial. Esse exemplo é uma equação diferencial separável. Solução? Bom, mesmo método. Equação diferencial separável. A solução simplesmente eu vou integrar o lado esquerdo de y ao quadrado menos 4
igual à integral de dx. Correto? Integral de dx. Bom, aqui a gente vai complicar um pouquinho mais a situação, porque essa integral do lado... bom, a solução, em teoria, é só resolver essas duas integrais e nós já obtemos a solução para a equação. Mas o problema está aqui nessa integral do lado esquerdo, aqui, dy dividido por y ao quadrado menos 4. Essa integral do lado direito, a gente vai ter que resolver, usar o método das frações parciais para resolver. Então, eu vou tentar resolver essa integral aqui. Tá? Então, qual que é o meu problema? É resolver a integral dy dividido por y ao quadrado menos 4. Que é essa integral que eu vou resolver. Muito bem. Então, eu vou usar aquele fato, o seguinte, eu vou tentar... vou usar o método das frações parciais. O que o método das frações parciais me diz? Eu vou pegar eu vou tentar escrever essa minha fórmula aqui, A é 1 dividido por y ao quadrado menos 4, como A dividido por 1y menos 2, mais b dividido por y mais 2, tá? Quem tem dúvida em frações parciais, dê uma olhadinha lá no método das frações parciais, acho que é cálculo 2. Ou seja, eu quero escrever a minha função y dividido por 1 dividido por y ao quadrado menos 4, eu quero escrever ela como soma de dois fatores que não envolve, de duas parcelas que não envolvem quadrado. A dividido por y menos 2 e b dividido por y mais 2. Eu não sei quem é A e B. Meu propósito aqui é descobrir quem é A e B. Então, eu vou manipular isso aqui um pouquinho. Como que a gente soma frações? Bom, fração você soma transformando elas para o mesmo denominador. Então, aqui eu tenho y menos 2 e y mais 2. O denominador comum aqui vai ser y menos 2 y mais 2. Ok? E do lado de cá, eu continuo tendo 1 sobre y ao quadrado menos 4. Okay? Isso aqui também é y ao quadrado menos 4. Bom, então, y menos 2 vezes y mais 2 dividido por y menos 2, então vai sobrar o y mais 2, e aqui, então, eu tenho A que multiplica y mais 2. Mais y menos 2 vezes y mais 2 dividido por y mais 2, vai sobrar B, que multiplica y menos 2. B. E aí eu vou de novo manipular aqui do lado direito, continua igual. Né? E aí eu vou de novo manipular aqui do lado esquerdo. Por quê? Porque observe o seguinte. Vai aparecer aqui A e B multiplicando y, tá? Então eu vou colocar assim, ó, em evidência, A mais B multiplicando y, coloquei o y em evidência, que aparece nas duas parcelas, e aqui aparece o 2 multiplicando o A e o menos 2 multiplicando o B. Então eu posso colocar o 2 em evidência, e aqui vai ficar A menos B. Certo? Então, vou comparar os dois lados, porque aqui embaixo, na verdade, eu tenho de novo y ao quadrado menos 4. Então, eu vou comparar esses dois membros do meu sinal de igualdade, os dois lados do sinal de igualdade. E aqui, eu observo o seguinte, do lado direito, eu não tenho variável y no numerador. Então, a única forma de não aparecer a variável y no numerador do lado esquerdo é se eu considerar A mais B igual a 0. Então, A mais B tem que ser 0. Tá certo? O que mais? Do lado direito, eu tenho apenas o número 1. Então, esse número, essa parcela que está aqui sem y, tem que dar 1 para poder o lado esquerdo ficar igual ao lado direito. Então, ou seja, eu tenho que 2A menos B tem que ser igual a 1. Okay? E aí, se você resolve esse sistema aqui, você vai obter o seguinte, aqui é simples para resolver o sistema, mas você vai obter que o A tem que ser igual a 1/4. Eu não vou fazer essa conta, mas o A tem que ser igual a 1/4. E o B tem que ser igual a menos 1/4. Okay? Pode verificar que isso aqui é a solução desse sistema, porque a hora que eu somo A mais B dá 0. E a hora que eu subtraio A menos B, isso aqui, então vai ficar 1/4 mais 1/4, vai dar
Meio, 2 vezes meio é 1. Então, o A 1/4 e o B igual a menos 1/4 é a solução da minha equação diferencial. Então, eu transformei 1 dividido por y² menos 4 numa soma de duas frações. A dividido por y menos 2, o A sendo 1/4, B dividido por y menos 2, o B sendo menos 1/4. Então, agora eu vou reescrever a minha integral. Certo? Usar justamente essas frações aqui que eu encontrei. Então, vai ficar 1/4. Tá? Já vou escrever direto aqui. 1/4 da integral de dy dividido por y menos 2 menos 1/4 da integral de dy dividido por y mais 2. Okay? Y dividido por y mais 2. Muito bem. Então, agora eu estou com integrais que eu sei resolver. Essa integral aqui é parecida com a integral do primeiro exemplo. Isso aqui vai ser 1/4 do logaritmo de y do módulo de y menos 2. Tá certo? Módulo de y menos 2. E aqui eu já vou colocar 1/4 em evidência. Menos o que aparece nos dois lugares. Menos o logaritmo do módulo de y mais 2. Ok? Módulo de y mais 2. Pois bem, isso aqui, eu tenho aqui a diferença de dois logaritmos. A diferença de dois logaritmos, na verdade, é o logaritmo da divisão. Certo? Lá, uma outra propriedade de logaritmo. Qual é essa outra propriedade de logaritmo? Que se eu tenho uma diferença entre dois logaritmos, isso aqui nada mais é do que a divisão de y menos 2. E aqui eu posso colocar no módulo só o y mais 2. Então, no final das contas, essa é o resultado da minha integral. Tá? Qual que é a propriedade de logaritmo que eu estou usando aqui? Ln de A sobre B é igual a sobre B é igual a Ln de A menos Ln de B. Foi essa propriedade que eu usei nessa última igualdade aqui. Né? Essa última igualdade. Então, com isso, eu obtive a solução. O resultado dessa integral é 1/4 do logaritmo de y menos 2 dividido por y mais 2. Então, agora eu vou voltar lá na minha equação diferencial. E aí eu sei que esse lado direito da minha equação diferencial é 1/4 de logaritmo de y menos 2 dividido por y mais 2. Ok? Módulo. Isso aí, módulo. Bom, do lado direito é fácil. Logaritmo de x, logaritmo de dx vai ser simplesmente x. E aí eu acrescento a constante de integração aqui. Tá certo? A constante de integração aqui. Ou ainda eu posso reescrever isso aqui como sendo, vou passar esse 4 multiplicando, então vou ficar logaritmo de y menos 2 dividido por y mais 2 igual a 4x mais uma constante C1, quem que é a constante C1? C1 nada mais é do que 4C. Tá bom? Então, não preciso me preocupar quem que é o C1, é simplesmente aparecer uma constante de integração ali. Que pode ser 4C, pode ser C1, tanto faz. De novo, aqui eu vou usar o meu conhecimento de integrais, de função exponencial. Então, eu vou elevar, a exponencial desse lado direito vai ter que ser igual à exponencial desse lado esquerdo. Mas só que a exponencial do lado direito, eu vou economizar espaço aqui, a exponencial do lado direito vai simplesmente ficar y módulo de y menos 2 dividido por y mais 2. Bom, deixa eu fazer isso, vai. Então, aqui do lado direito, eu posso reescrever isso aqui. Essa igualdade também é verdadeira. E de Ln de y menos 2 dividido por Ln por y mais 2. Okay? E do lado esquerdo aqui, do lado direito, aliás, vai ficar E elevado a 4x vezes E elevado a C1. Okay? E elevado a C1. E aí eu uso as propriedades de logaritmo para reescrever isso aqui. Esse lado esquerdo é simplesmente y menos 2
é y mais 2. Identidade vem lá na identidade envolvendo logaritmo e função exponencial. Do lado esquerdo vai ficar simplesmente 4x. Tá? E aqui de novo, tá? Eu tenho uma constante e elevado a C1, mas é e elevado a 4c, que tudo é constante. Então eu vou simplesmente chamar isso aqui de C2. Tá? 4C2x. Então eu vou colocar aqui 4C2 x. Isso aqui é o C2. Ok? E, de novo, eu posso tirar o módulo e jogar o mais ou menos lá para o C2. Né? Já escreveu mais ou menos C2. Então, isso aqui fica y menos 2, usando propriedades de módulo y mais 2 igual vai ficar mais ou menos C2. Né? Simplesmente eu vou escrever aqui 4C2x. Porque como vai ficar mais ou menos C2? Eu não sei quem que é o C2, então não importa. Vai ficar, vou reescrever de novo como sendo 4C2. Vou colocar aqui mais ou menos 4C2. Ou simplesmente vou chamar de C3, tá? 4C3x. Tá? É só para quem que é o C3? C3 é mais ou menos C2. E quem que é o C2? Bom, o C2 é E elevado a C1. Quem que é o C1? C1 é 4C. Então, tá rastreado aqui, tá? Então, o caminho todinho de quem que é esse C3, ok? Bom, agora eu vou... Ainda a fórmula aqui não tá isolado o y do x, né? Eu vou tentar, tá no formato implícito aqui, né? Solução implícita, eu vou tentar escrever no método, no formato explícito, essa minha solução da equação diferencial. E aí, de novo, eu vou simplesmente multiplicar cruzado aqui, ou usar a propriedade de fração, né? Isso aqui vai ficar y menos 2, tá? Estou vindo para cá. Daqui eu vim para cá. Y menos 2 igual a 4C3x, que multiplica y mais 2. 4C3x, que multiplica y mais 2. Okay? C3. 4C3x, que multiplica y mais 2. Quando eu abrir essa expressão, vai ficar aqui 4C3xy. Então, eu vou trazer isso para cá, tá? Então, do lado esquerdo aqui vai ficar quem? Y, em evidência que é esse Y que vai aparecer aqui, né? 1, menos 4C3x, que é o que vem do lado de lá. Tá? Vem do lado direito, 4C3x multiplicando por Y. Então, já coloquei o Y em evidência aqui. Do lado de cá, vai ficar 2, do lado direito, vai ficar 2, que vai aqui para lá, 2, mais 4C3, vai aparecer um 2 aqui também. Então, eu posso simplesmente colocar esse 2 em evidência. Vai aparecer esse 2 que vai daqui, 1, mais 4C3x. 4C3x. Então, vai ficar do lado esquerdo y, 1 menos 4C3x. Do lado direito, 2 mais 1 mais 4C3x. Porque aparece um 2 aqui para colocar em evidência. De modo, então, que a minha solução final, agora eu consigo escrever ela y de x igual a 2, que multiplica 1 mais 4C3x, dividido por 1 menos 4C3x. 1 menos 4C3x. Okay? 1 menos 4C3x. Então, está aqui a minha fórmula, que é solução da minha equação diferencial dy dx igual a y ao quadrado menos 4. E, de novo, nós temos uma família de soluções indexada por esse parâmetro C3, ou pelo parâmetro C, tanto faz. Ou seja, para eu saber quem é o C3, todas essas, mexendo nos valores de C aqui, eu obtenho soluções para essa equação diferencial.
E aí, se eu tiver um problema de valor inicial, eu uso essa informação do problema de valor inicial para determinar quem é o valor da variável da constante C3. Ok? Tá claro até aí? Alguma dúvida? Alguma dúvida nas integrais aqui, no método das frações parciais? É importante que vocês deem uma técnica de integração, se você tiver uma certa familiaridade, vai ajudar bastante na hora de resolver essas equações diferenciais, ok? Bem, vamos olhar mais uma equação diferencial aqui. E observe que essa aqui também é uma equação separável, porque eu posso reescrever, certo? Eu posso reescrever essa minha equação diferencial no seguinte formato. E elevado a 2y menos y dividido por e elevado a y, certo? Esse e elevado a y está multiplicando lá, trago ele dividindo para o lado esquerdo o sinal de igualdade, dy, certo? E do lado direito vai ficar seno de 2x dividido por cosseno de x. Seno de 2x dividido por cosseno de x. Ok? E aqui, na verdade, eu tenho um problema de valor inicial, porque eu quero que y no valor x igual a zero seja zero também. Né? Então, aí aqui dx, claro. Então, agora eu vou integrar. Escrevi no formato de variáveis separáveis, agora eu vou integrar a solução dessa equação diferencial. Eu simplesmente obtenho integrando essa minha equação dos dois lados. Então, aqui eu vou integral. E aqui eu vou já fazer uma manipulaçãozinha, porque é o seguinte, ó, aqui eu tenho e elevado, eu vou fazer uma manipulaçãozinha aqui, depois eu apago, tá? Eu tenho e elevado a 2y menos y dividido por e elevado a y. Isso aqui eu posso escrever como sendo e elevado a 2y menos y, que multiplica e elevado a menos y, correto? Eu passei para o numerador e, portanto, eu troco o sinal do expoente. E aí, quando eu fizer esse produto, eu vou obter aqui e elevado a y menos, porque vai ficar 2y menos y, menos y e elevado a y, certo? Então, tá aqui. Então, eu vou já integrar, então, isso aqui, né, esse lado direito, aqui, esse lado esquerdo, aliás, eu posso reescrever ele assim. Então, eu vou integrar a minha função e elevado a y menos y elevado a y. Poderia ter colocado e elevado a y na evidência, mas não o fiz. E do lado direito também eu vou manipular um pouquinho. Olha só, o que eu obtenho do lado direito. Do lado direito eu tenho seno de 2x. Ok, mas seno de 2x eu posso escrever como seno de x mais x. Bom, e aí se eu uso propriedade de identidade trigonométricas, eu sei que isso aqui é seno do primeiro, seno de x, cosseno do segundo, mais seno do segundo, cosseno do primeiro. Na primeira parcela. Ok? E aí, bom, essas duas parcelas são iguais. Então, isso aqui vai ficar 2 seno de x cosseno de x. Okay? Muito bem, então isso é seno de 2x. Então, seno de 2x, que é o numerador desse lado direito,
vai ficar 2 senos de x cosseno de x. Mas aí, como eu estou dividindo por cosseno de x, né? O lado direito aqui é seno de 2x dividido por cosseno de x. Então, esse lado direito aqui vai resultar, integrando aqui, vai resultar simplesmente em 2, integral de 2 seno de 2 seno de x dx. Okay? Essa é a minha integral do lado direito. 2 seno de x dx. Ok? Então, eu preciso resolver essa integral para encontrar a minha solução da minha equação diferencial. Então, eu vou resolver essa integral aqui. Do lado direito, do lado esquerdo, é a integral de e elevado a y menos y elevado a y. Então, eu tenho que resolver a integral de e elevado a y menos y elevado a menos y dy. Correto? Isso aqui vai ser a integral de e elevado a y dy, que eu sei a solução fácil. A integral da função exponencial é ela mesma. Menos a integral de y e elevado a menos y dy. E aqui eu vou ter que usar a integração por partes. Para resolver essa segunda integral. O que a integração por partes diz? Lá do cálculo 1. A integral de u dv vai ser igual a u v menos a integral de v du. Tá? Então, essa é a fórmula da integração por partes. Okay? Eu reescrevo a minha integral e aí numa maneira que seja mais fácil de eu integrar. Então, essa aqui é fácil de resolver. Essa primeira integral é simplesmente e elevado a y. Tá certo? E a segunda integral, aliás, não poderia ter colocado em evidência, porque um é e elevado a y, o outro é e elevado a menos y. Então, não daria para colocar em evidência. Então, por isso que eu tenho que separar aqui em duas integrais. E a segunda, deixa eu só corrigir aqui, porque eu acho que eu coloquei exatamente, que é e elevado a menos y, tá? Então, e elevado a menos y aqui na minha integral. Okay? Então, quem que eu vou chamar de u aqui, né? Vou usar essa fórmula aqui. Quem que eu vou chamar de u? Vou chamar u. Para mim vai ser o y. E o dv, para mim, vai ser o y e elevado a menos y dy. Certo? Então, se o u é y, isso aqui implica para mim que o du é igual ao dy. E por outro lado, aqui eu tenho que integrar. Então, a integral de o v que vai ser integral disso aqui. Vai ser integral de e elevado a y elevado a menos y dy. Mas se você integra isso aqui, você vai perceber que isso aqui é menos e elevado a menos y. Por que menos e elevado a menos y? Porque eu tenho ali um menos nesse expoente. Então, integração de função exponencial vai me resultar nisso aqui. Então, eu tenho o u, tenho o v, e aí, agora eu vou usar a fórmula da integração por partes. A fórmula da integração por partes me diz que a integral de u dv, ou seja, essa integral, a integral de y e elevado a menos y dy, vai ser u vezes v, então vai ser u é o y, v é isso, vai ser menos y e elevado a menos y, menos a integral, vou colocar aqui embaixo, menos a integral de v du. V du, mas v é menos, então aqui vai ficar mais, certo? Fica mais, esse menos da fórmula com menos desse v que vai aparecer, integral de e elevado a y e e elevado a y a menos y du, mas o du é o próprio dy. Tá certo? Então, aqui, resumindo essa integral, aqui vai aparecer de novo o menos e elevado a y, porque é a mesma integral que eu tenho lá em cima, menos e elevado a y.
Então, quando eu fizer essa integral aqui, vai aparecer y, essa aqui continua assim, menos, e aqui vai aparecer menos e elevado a menos y, que eu posso colocar em evidência agora, porque aqui sim é e elevado a menos y, menos e elevado a menos y, que multiplica y mais 1. Certo? Y mais 1. Então, vai ficar menos elevado a menos y, que multiplica y mais 1. Então, aqui, esse é o resultado dessa segunda integral, né? Da integral y elevado a menos y. Então, tem o menos que vem daqui, mas tem esse menos que vai aparecer lá do resultado da integração. Então, aqui vai ficar mais, ok? Mais e elevado a menos y, que multiplica 1 mais y. Okay? Esse é o resultado da minha integral, usando a integração por partes. Então, agora eu vou pegar isso aqui e colocar lá. E elevado a y mais e elevado a menos y, que multiplica 1 mais y. Então, eu vou apagar essas contas aqui, para a gente usar esse pedacinho para obter a solução. Então, do lado esquerdo, o resultado da minha integral vai ser e elevado a y, deixa eu me lembrar aqui, e elevado a y, mais e elevado a menos y, 1 mais y, mais e elevado a menos y, que multiplica 1 mais y. Do lado direito vai aparecer a integral de seno de x, que é menos cosseno de x, correto? A integral de seno de x é menos, então vai aparecer o 2 aqui, cosseno de x. E aqui eu simplesmente acrescento a minha constante de integração. Okay? Constante de integração. Observe que essa fórmula aqui é a solução, então, é a solução implícita da minha equação diferencial. Tá certo? Da EDO. E aqui não tem muito o que eu fazer, o que dá para fazer. Essa solução eu não vou conseguir explicitar y como uma fórmula apenas de x, porque aqui eu tenho exponencial e elevado a y aqui, e aqui o y aparece multiplicando o e elevado a menos y. Então, não vou conseguir transformar isso aqui, isolar o y aqui, tá? Não tem como, porque você precisaria de uma função, tá? Aplicar a função logaritmo, alguma coisa do tipo, mas de qualquer forma, né? Não dá para reescrever isso aqui como sendo y igual a alguma coisa que dependa só de x, tá? Mas essa é a solução implícita, mas da equação diferencial apenas. A gente tem um problema de valor inicial, né? Então, a gente tem essa informação aqui, que quando x for igual a zero, eu quero que meu y seja zero também. Tá? O y seja zero também. É isso que está dizendo aqui, esse problema de valor inicial. Então, eu vou usar essa informação para descobrir quem é o valor de c. Tá? Quem vai ser o valor de c nessa história? Então, eu vou simplesmente substituir isso aqui em x e y e tentar obter o valor de c. Vai ficar e elevado a zero, fazendo essa substituição, né? Fazendo essa substituição, vai ficar e elevado a zero, substituindo. A gente tem e elevado a zero, ok? Mais e elevado a menos zero, que multiplica 1 mais zero. Isso vai ter que ser igual a menos 2 cosseno de zero mais c. Cosseno de zero mais c. E aí, quando você fizer resolver essas expressões que tem que resolver aí, você vai obter que c vai ser quem? C vai ser qual valor? E elevado a zero dá 1, e elevado a zero menos zero dá 1, e aqui também dá 1, então desse lado direito vai ficar 2, correto? 1 que vai aparecer aqui e 1 que vai aparecer aqui. E do lado esquerdo, do lado direito, vai ficar
menos 2, porque cosseno de 0 é 1. Então, o C vai ser 4, na verdade. Ok? C vai ser 4, porque quando eu trouxer esse menos 2 do lado direito para o lado esquerdo, ele vai se juntar com esse 2 do lado de cá e vai me resultar em 4. Então, a solução da minha equação diferencial, a solução final da minha equação diferencial, do problema de valor inicial, na verdade, é e elevado a y. A solução aqui vai ser e elevado a y mais e elevado a menos y, que multiplica 1 mais y, igual a 4, que é a constante, menos 2 cosseno de x. Certo? Essa é a minha solução do problema de valor inicial. É a solução que eu obtenho para esse problema de valor inicial. Tá claro? Aqui, de novo, a ideia é simples, tá? Não tem nenhuma complexidade. Você separa as variáveis e integra os dois lados da igualdade com as variáveis separadas. A única dificuldade aqui é que você vai precisar de usar técnicas de integração, e nesse caso a gente precisou da integração por partes para resolver esse problema. Ok? Bom, esse é o método e essa é a maneira de se resolver. É uma das primeiras maneiras que a gente está vendo para resolver, para obter expressões, para obter soluções de equações diferenciais, sabe? E essa técnica se aplica quando a minha equação diferencial é separável, né? Bom, a classe de equação diferencial separável, ela é bem grande. Não são todas as equações que você consegue resolver, porque algumas delas você não consegue simplesmente resolver as integrais que aparecem. Mas, por exemplo, na aula passada, a gente fez análise qualitativa de equações diferenciais, que a gente chamou de equações diferenciais autônomas, né? Que são equações diferenciais nesse formato aqui, dy dx é igual a g de y, tá certo? Igual a g de y. Bom, isso é uma equação separável, é uma EDO separável. Então, uma equação autônoma é separável. Então, as equações diferenciais autônomas são separáveis, tá bem? Autônoma implica inseparável, né? Por quê? Porque que é simplesmente tomar ali naquele formato, você pode pensar que a variável x aqui simplesmente não aparece, ela é 1. Então, se você ainda tiver em dúvida, você pode escrever assim, dy sobre g de y igual a dx. Bom, aqui, no formato de variável separada. Então, simplesmente eu poderia integrar esses dois lados e obter. O problema é que, às vezes, a função g que aparece aqui é uma expressão complicada, uma fórmula que você não consegue obter a solução, ok? Então, aí dificulta toda a sua obtenção de soluções, ok? Mas a gente viu alguns problemas de modelagem, e todos esses problemas de modelagem a gente consegue, eram equações autônomas, né? E nesses problemas de modelagem a gente consegue, e muitos deles, eu acho que quase todos eles, desses que eu apresentei para vocês, a gente consegue obter a solução. Por exemplo, no modelo de Malthus, a gente tinha lá que a gente chegou à conclusão que a equação diferencial que rege a dinâmica populacional, seguindo as hipóteses de Malthus, é dp dt igual a k vezes p. Okay? Então, isso aqui é uma equação separável, porque eu posso simplesmente escrever dp sobre p igual a kdt. Tá certo? Kdt. E aí você faz a integração, não vou fazer essas integrais aqui, mas você fazendo a integração, você vai obter aqui
que P de T, tá? P de T é a solução, vou só escrever aqui embaixo. P de T é igual a uma constante, chegar a uma constante que eu vou chamar de P0, tá? É E elevado a K vezes T. Tá? Essa é a solução do modelo de mouse, fazendo exatamente todos esses passos que nós fizemos ali porque é para resolver equações separadas. Tá? Quem que é esse P0? Esse P0, em geral, é a população inicial, né? Porque quando você está querendo estudar dinâmica populacional, então você está imaginando assim, eu quero projetar como que vai estar a minha população daqui a um tempo. Eu sei que a população no meu instante P igual a zero, vou chamar de P0. Então, em geral, você tem um problema de valor inicial. E aí, a solução desse problema de valor inicial vai ser essa fórmula que está aqui. Ok? A gente viu também outro modelo de dinâmica populacional, que é o modelo logístico. Tá? O modelo logístico. Qual que era o modelo logístico? Era dP dt igual a P que multiplica A menos BP. Solução do modelo logístico. De novo, isso aqui é uma equação separável, porque eu posso simplesmente escrever essa equação diferencial como sendo dP dividido por P que multiplica A menos BP igual a dt. Tá certo? E aqui eu consigo também obter uma fórmula para a solução dessa equação diferencial, uma fórmula explícita. Por quê? Porque eu vou ter que integrar desse lado, né? Aqui eu vou só esboçar para vocês, eu gostaria que vocês fizessem essas integrais. Eu vou ter que integrar do lado esquerdo a integral dp sobre p a menos bp, tá certo? E aqui você pode escrever essa integral como frações parciais, tá? Você pode escrever isso aqui como frações parciais, esse lado direito aqui, correto? Esse lado direito, que é a sua função 1 sobre p a menos bp. Então, isso aqui você vai ter que escrever como frações parciais. A sobre p mais um b maiúsculo sobre a menos bp. Tá? Fazendo isso, você vai ter que descobrir quem é A e quem é B, tá? Fazendo exatamente aquele método de resolver frações parciais que eu apresentei para vocês. Quem que é A? Quem que é B? Né? Qual é o valor de A? Qual é o valor de B? Então, aí você resolve essa integral aqui pelo método das frações parciais. Tá? Então, fica como atividade você resolver, obter quem que é a solução dessa equação diferencial do modelo logístico. Tá ok? Equação diferencial do modelo logístico. Usando o método das frações parciais. Tá? Então, aqueles outros modelos que nós vimos, o modelo SI também você consegue resolver a equação diferencial correspondente, porque ele na verdade, um modelo logístico, né? Aquele modelo SI vai ficar numa equação muito parecida com essa que está aqui. O que mais? O modelo de mistura, todos aqueles modelos que eu apresentei para vocês, você consegue obter a solução dessa equação diferencial, tá? Das equações diferenciais respectivas desses modelos. Então, eu vou, como lista de exercícios dessa semana, eu vou colocar para vocês resolverem exercitarem essa técnica de equações de solução de equações de ideal separável, resolvendo as equações dos modelos que nós apresentamos. Tá ok? Eu vou abrir espaço agora para quem tiver alguma dúvida. E aí a gente encerra em termos de conteúdo.